Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida nessa semana que se inicia. Desde já eu queria ser grato. Grato a todos que tiveram um tempinho, deixaram um comentário, estiveram orando aí pela minha vida, né? Que trouxeram palavras de perseverança ali para mim. Meus irmãos, eu queria falar sobre esse último vídeo, sobre o desabafo, né? Um desabafo que eu trouxe ali por um momento que eu estava mais cabisbaixo, cansado, né? E quando eu digo cansado, a gente que saiu da homossexualidade e hoje está na igreja, é muito complicado, irmãos. Assim, se você fala que está cansado na fé, por exemplo, o povo já vai achar que você quer voltar a ser gay e está cansado de Jesus. Não, gente, são coisas diferentes. Existe uma coisa que é processo de ministério chamado e outro que se chama vida cristã. Graças a Deus, a minha vida cristã, o meu relacionamento com o Senhor Jesus, eu não abro mão dele por nada. Isso não renunciar não é um problema para mim. Eu não sinto vontade ou falta da vida passada. Pelo contrário, eu tenho mais repúdio com a vida que eu tinha antes. E é um dos motivos que nessa semana que passou eu sofri. E eu sofri por ter entrado e vivido na homossexualidade, porque isso trouxe mancha ou me fez perder coisas que hoje eu gostaria de ter vivido ao lado do meu pai, da minha família e de ter tido uma adolescência como qualquer outro varão, né? E infelizmente, ali dos meus 10 anos, eu passei por crise de ansiedade, depressão movidas da pornografia, que gera vários problemas na pessoa. Passei por abuso, bullying na escola. Meu pai não foi tão presente no sentido de ser referência, mas sempre me amou muito, nunca me faltou nada assim, mas não foi alguém que me ensinou o que é o mundo, então eu não tinha referência. Meu irmão foi viver a vida dele, a minha irmã também. Minha mãe foi muito super protetora ali comigo também. Aos meus quase 18 anos tinha medo que eu fosse num shopping sozinho, por exemplo. Então eu fui muito reprimido, né? E não tinha com quem me abrir, conversar ou entender os próprios problemas que eu estava passando ali. Então, eu perdi a minha adolescência e quando fiz 18 anos foi quando eu me assumi pelos conflitos que eu passei e ali foi a válvula de escape, que só trouxe mais problemas, mas enfim. E foi daí que eu comecei a me montar como drag queen, fui eleito rainha da parada gay e tal, e fui para as baladas, e minha vida foi isso até os meus 30 anos, né? Só que eu tinha uma palavra na minha vida de um chamado, que foi em 2010, que uma mulher olhou na rua para mim e disse que enquanto eu não vivesse o meu chamado, nada iria dar certo na minha vida. E essa palavra foi surreal na minha vida, foi um fato, porque eu trabalhei nos maiores salões do país, Estúdio W, Celso Camura, trabalhei com gente famosa, fiz trabalho em revista, ganhava muito bem. Só que por algum motivo, embora que meu trabalho fosse bom, coisas começaram a dar errado. E enquanto eu não me encontrei dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, a minha vida não veio progredir. Então quem tem chamado não tem escolha, né? Como diz um pastor amigo, eu sou arminiano, mas no sentido do ministério eu sou calvinista. Quem tem chamado não tem escolha, que é o meu caso hoje. Porque nesse processo, eu não fui do evangelho, eu não conheci o evangelho, não era de igreja, eu não tinha conhecimento de nada. Mas recebi essa palavra de chamado. Só que só em 2018, quando tudo deu errado na minha vida, foi quando eu falei para Deus em casa que eu estava cansado da minha vida e entregar minha vida para Ele. E foi aí que eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. E foi quando eu tive o batismo com o Espírito Santo e nesse processo eu escutei a voz de Deus de uma forma audível falar comigo que eu tinha que renunciar à vida que eu tinha e que Ele tinha algo novo para a minha vida. Foi aí quando eu busquei a igreja, porque eu senti uma chama no meu peito dizendo batiza nas águas. E no dia do meu batismo foi o dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo, né? Então eu sempre trouxe esse posicionamento que
Eu mudei de vida baseado na minha experiência com Jesus. Ninguém precisou colocar o dedo e dizer que eu tinha que me converter ou lavagem cerebral ou qualquer outra coisa que todo mundo fala aí que faz na cabeça de quem é gay. Não existe isso. Existe é que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Eu escutei a voz de Deus falar comigo e o Espírito Santo me convenceu que eu tinha que mudar. Basicamente isso. E foi quando eu busquei a igreja, fiz a aula de batismo e foi dentro do orgulho gay e foi isso. Então Deus foi até pontual que o batismo ele representa uma confissão pública de Cristo, um arrependimento do pecado e viver uma vida para Deus, né? Em devoção a Deus. E foi no dia do orgulho gay, né? Então, o meu testemunho é um chamado e um testemunho que sim, é necessário um arrependimento nessa área da homossexualidade e que é necessário buscar uma mudança de vida, que é o que eu vivo hoje e é o que eu prego hoje. Minha vida virou uma pregação, um testemunho, né? Enfim. E hoje estou na igreja, cursando teologia, estou no 3º ano que vem, se Deus quiser, acho que devo terminar. E não estou reclamando assim das bênçãos que Deus está fazendo. Mas o processo não quer dizer que seja fácil, né? E posso me considerar que fui muito forte em todo o processo, mas quem me fortaleceu foi Jesus nesse processo também. Porque eu tive que lidar com uma mudança de vida drástica. Eu fui radical na minha conversão, né? E tive que lidar com todo o contexto que eu estava vivendo. O povo do mundo não acredita que alguém deixa de ser gay. Existe até algumas pessoas na igreja que não acreditam, né? E a igreja não tem muita maturidade nessa área. Então as pessoas zombavam de mim, eu não acredito. Já teve gente que olhou na minha cara e disse que não acreditava que existia mudança. Já vi casos de pastores que dizem que não acreditam. Falei, pô, como que o cara se diz pastor e não leu 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que ali na cidade de Corinto houve pessoas mudadas pela graça de Deus? Pô, a própria Bíblia diz que em qualificações de pecado que inclui efeminados, como ali adúlteros e idólatras, o texto diz que houve pessoas mudadas por Deus, ou seja, mudança de comportamento e mentalidade, metanoia, né? Batismo com o Espírito Santo, que é o testemunho que eu dou. Eu fui mudado por Deus, não foi por ninguém. Então eu tenho todo esse desafio na mão de lidar com a imaturidade de muito que existe na igreja, das pessoas, e de ser confrontado por pessoas que são incrédulas, né? Enfim. Então, o meu processo não foi um processo fácil. Ainda mais que eu sempre trabalhei na área do cabelo, né? Trabalhei em grandes salões, gente famosa, revista e tal. Ganhava bem lá. Só que depois que eu me converti, eu perdi a maioria dos clientes. Pelas circunstâncias do que eu passei lá nos salões, que fui mandado embora injustamente, né? Com pouco tempo que eu mudei de um para o outro, em menos de 6 meses, fizeram minha caveira lá, puxaram meu tapete, fui mandado embora injustamente. Isso não existe, né? No profissional da área do cabelo, você tem que, se quer julgar o trabalho da pessoa, é pelo menos 1 ano de trabalho para essa pessoa começar a frutificar, né? Porque cliente é um trabalho de formiga. Enfim. E foi nesse processo que eu me converti e já vi a mão de Deus ali, da palavra que a mulher entregou para mim em 2010 ali, 2011. Que enquanto eu não vivesse o chamado de Deus, nada daria certo na minha vida. Ou seja, as portas estariam fechadas, fechando. E foi isso que aconteceu. Então, me converti, já tem 5 anos. Mais de 5 anos, na verdade, quase 6 anos. E Deus tem me sustentado em toda essa pressão que eu tive que passar. Mas hoje, essas últimas semanas, eu me encontrei num estado que nem o profeta Elias ali em 1 Reis 19. Porque o profeta Elias era o quê? Um profeta de Deus, um homem que fazia fogo cair do céu, um homem que fazia chover, parar de chover, um homem que matava os profetas de Baal. Pode-se considerar quase que o Rambo gospel, né, ali. E por uma palavra de Jezabel, uma palavrinha, perturbou tanto a mente do profeta Elias que ele se encontrou num estado de caverna, ali na caverna, em depressão, isolado, angustiado, dizendo, Deus, falhei como os meus pais, eu não consigo. E assim Deus tratou o profeta Elias, o anjo veio até Elias e levou comida e tratou ele e falou, levanta, homem, vá pelo caminho que eu te disse, né, que eu te ordenei. Enquanto o profeta Elias não se levantou e foi obedecer a palavra de Deus,
e ser igreja ali no contexto, porque enquanto o profeta Elias não voltou e não começou a discipular o profeta Eliseu, queria ficar no lugar dele, sendo igreja, discipulando, né? Capacitando o próximo, queria continuar ali o legado dele em si, como profeta, ele começou a ser curado pelo próprio Deus. Então, eu me vejo muito nesse contexto. Passei por essa semana assim, por uma semana difícil, por uma semana de angústia, de rejeição muito forte pelas coisas que eu perdi, não vou ter mais. Só que hoje a minha esperança é eu poder casar um dia e poder oferecer ao meu filho aquilo que eu gostaria de ter vivido, e talvez dessa forma que nem José do Egito também, que passou por muitas aflições, né, por ter sido vendido como escravo, passou 13 anos ali no Egito, servindo, ainda foi acusado injustamente, né, foi preso pela esposa de Potifar, dizendo que tinha abusado dela. E ele confiou em Deus todo o tempo, só que não quer dizer que ele não sofreu as aflições por passar por todo esse contexto, né? Então, é entendível que todos nós que temos um chamado, um propósito com Deus, vamos passar por esse processo. E certamente a gente vai se encontrar muitas vezes cansado, não digo cansado da fé, mas do processo, mas que Deus é fiel em cumprir suas promessas. E, como diz a palavra, o Senhor renova suas misericórdias todos os dias, né? Então, graças ao bom Deus, hoje eu estou bem, em paz, pronto para lutar aí com as provas que a gente passa, né? E tudo é para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos. Eu estou bem. Creio que Deus vai fazer grandes coisas daqui para frente. Toda tempestade vem, mas não quer dizer que não vem ensolará depois, né? Então eu vivo esse chamado, esse propósito mesmo. Saí da homossexualidade, hoje prego a palavra, quero casar, quero ter filhos. Então, se em algum momento eu falo que estou cansado, pelo amor de Deus, não é cansado sentindo saudade do pecado do mundo, não. É cansado do processo, porque, como eu expliquei, que homens de Deus passou por um processo muito difícil. Então, a gente pode sim se encontrar cansado do processo, mas não quer dizer que a gente vai desistir dele, né? São coisas diferentes. Então, existe um tempozinho de caverna, ou seja, um tempo que a gente se guarda, um tempo que a gente ora, um tempo que a gente descansa a nossa mente, as nossas feridas, para se preparar para o tempo de fazer a obra de Deus. Que é o que está já acontecendo comigo tem um tempo. Esse final de semana agora vai ter o Intenso da igreja, que eu vou estar lá com o pessoal. Dia 10 eu vou estar ministrando no JN aqui da igreja também. E tô com planos de dia 15 ir lá para Brasília, para a casa da netinha. E quero ir nas igrejas lá. Então tô com esse projeto. Vou numa determinada cidade que conheça assim algum irmão. Fico lá na casa do irmão. E estando na cidade, é fácil conseguir oportunidades nas igrejas para estar pregando a palavra. E eu quero desenvolver isso mais, né? De poder estar aí nas cidades, dar o testemunho e levar a palavra de Deus, que é o meu chamado, né? E é isso que eu vou estar fazendo. E é isso que eu quero também deixar disponível. Se você quiser abençoar, ajudar o meu ministério, esse propósito que eu estou querendo fazer de viajar para as cidades, porque tudo é por minha conta, né? Eu não cobro as igrejas, deixo muito disponível se eles quiserem ofertar ou abençoar o meu ministério, mas eu não cobro, então eu vou por conta. Ou quando uma igreja especificamente me chama, eu peço geralmente passagem, ou um lugar para ficar se precisar, ou alguma coisa assim para comer se precisar também, mas eu faço a obra por amor mesmo, amor à obra de Deus, né? Então vou muito pela fé. Então, se vocês quiserem ajudar, abençoar o meu ministério e esse propósito, que dos próximos vídeos, daqui até o dia 15, eu vou sempre estar falando para você que quiser qualquer valor, pode ser até R$2. R$2 um, R$2 de outro, R$15 de um, R$20 de outro. Eu consigo juntar o dinheiro para pagar, por exemplo, a passagem de ônibus daqui para Brasília, que geralmente custa aqui para Brasília uns R$300 mais ou menos, dependendo do horário. Ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, existem alguns custos. Então,
Se você quiser abençoar, me ajudar nesse propósito, eu ir para Brasília, então eu vou deixar o meu Pix, que é 19 9742 35 994. Vou deixar aqui o link também na bio dos dados, né? Que é Nubank. E me ajudem. Qualquer valor, se você puder. Se você não quiser e não puder, esteja orando também pela minha vida, porque eu preciso também de oração. Porque lidar com esse ministério que Deus me deu é lidar com o próprio inferno, né? O diabo não quer ver levar a palavra, esperança e salvação para as pessoas que são homossexuais. Elas precisam compreender o que é o evangelho e precisam tomar sua decisão por Jesus Cristo e precisa que pessoas preguem isso para eles e nada mais do que uma pessoa que já viveu como eles viveram, né? Então, o meu chamado é uma coisa inquestionável na minha vida. E é isso que eu estou me movimentando. Estou escrevendo o meu livro, não sei ainda quando que vai ser uma data específica aí, mas acredito que até no máximo início do ano que vem. E nesse livro eu vou estar relatando todas as minhas experiências, tudo que eu passei. Algumas palavras vai ser de compreensão até para os pais em saber lidar com seus filhos, até para aqueles que estão se convertendo, compreender o seu próprio processo também, que é um processo ali de desconstrução da velha vida e uma nova construção de vida em Cristo Jesus, né? Então tudo é um processo na vida da gente. É um processo que às vezes é doloroso, mas a dor nos faz crescer, né? Romanos 5 diz que a tribulação produz esperança, perseverança e maturidade. Então, como a Bíblia diz, como que pode haver glória se não houver luta? E muitas vezes a gente é confrontado contra o nosso próprio eu, as nossas feridas são abertas para que Deus possa curar as nossas feridas. Então, é necessário passar por isso. Então, isso que eu passei nada mais é do que Deus moldando o vaso, que às vezes é dolorido, e preparando esse vaso formoso, né, para o tempo da graça, da bênção, né, da promessa. Então, acho que é bem por aí. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Conto com a sua oração. Conto com a sua ajuda. Se você quiser, abençoe. Me ajuda nesse propósito. Que daqui até o dia 15, eu vou sempre estar falando desse propósito nos meus vídeos para ver se eu consigo ter os recursos necessários para poder estar viajando e fazer a obra de Deus. Tá bom? E que Deus abençoe a sua semana, que o Espírito Santo conduza a sua vida nessa semana, que a graça, que a paz que excede todo entendimento, que toda a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, né? E crer que Deus é fiel em cumprir suas promessas sobre as nossas vidas, né? Que Deus abençoe.